nós queríamos falar duas coisas antes de começar. Aqueles quadros que vocês estão vendo na parede pela primeira vez são os originais psicográficos que o Chico Xavier fazia em Uberaba, Pedro Leopoldo. Então, foi uma forma, só temos esses, eu acredito que no museu dele, lá em instalado em Pedro Leopoldo. Então, depois, quem tiver curiosidade de ver como ele psicografava, tem lá, e nós colocamos um papel como que traduzindo os textos de vários, são trovas desses poetas que a gente conhece. Então, é para a gente perpetuar a nossa gratidão ao nosso Chico e as gerações que chegaram depois, que não conheceram, aqui está a maneira original como ele psicografava. E depois nós nós convocamos todos para a confraternização amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma confraternização às 8 horas de fim de ano. É uma coisa simples no salão. Vamos nos abraçar, vamos nos alegrar. Eu espero que os dois corais estejam presentes. A Dilma vai ver se pode trazer, e a Angelina, para a gente confraternizar. Depois tem, é claro, o bolo, porque foram falar que espírita não engorda, é o perispírito que dilata. O espírito é perispírito. Então, vamos começar a palestra. Vamos, Adilma? Vamos começar a palestra de hoje. Vamos falar sobre a paz e a paciência, porque sem paciência não existe paz. Não é? Então, a Angelina deu um acorde ali inicial de uma canção que a gente conhece e que vai fazer parte do estudo, né? Quando os discípulos se estabeleceram em Jerusalém, depois do Calvário, eles, naturalmente, chegavam muitas pessoas, muitos pobres, muitos desassistidos, e eles precisavam, então, se organizar. Não só em termos de alojamento, de casa, como também de suprimentos, não é? Para atender. Então, campanhas diversas foram sendo organizadas, como a gente faz hoje aqui, a campanha disso, a campanha daquilo, a campanha do cobertor, a campanha do alimento. Então, eles foram fazendo, né? Então, equiparam os aposentos com leitos, com roupas, na época, candeias, vasos, tinas e todos aqueles apetrechos domésticos, porque o centro e a casa do caminho lá não fugia. A gente compara uma casa grande, onde moram muitas pessoas e recebem muitos visitantes. Por isso a conservação, a manutenção do suprimento é importante. Então, seria um lar onde muitas pessoas morariam, né? E os aflitos iam chegando em bando. E com isso, quanto mais aflito, quanto mais necessitado, mais necessidades aumentavam, mais coletas, mais campanhas, enfim. E observou-se que, na medida que chegavam mais assistidos e que mais campanhas eram organizadas, não houve nada de dificuldade. As campanhas materiais supriam as necessidades com tranquilidade. Mas Pedro, principalmente, ele observou o seguinte,
que, enquanto encontravam relativa facilidade para a manutenção da estrutura, eles se reconheciam atribulados pela desunião que graçava no ambiente. Então, o quadro era penoso. Levi criticava o rigor de Tiago, que por sua vez não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André, a seu modo, considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado como instrumento de escândalo. Se Filipe dormia nos arrabaldes, zelando pelos agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sobre a zombaria dos próprios irmãos que não lhe penetravam a essência das atitudes. E com isso o clima foi azedando, o clima foi piorando, a vibração foi caindo, conflitos, despeitos, queixumes, perturbações iam formando, alimentando cooperadores insatisfeitos, enfim, provocando atritos de consequências amargas. E com isso, os especialistas do sarcasmo que existem, quer dizer, os fazedores de panelinhas e grupinhos, os alimentadores que existiam lá como existe aqui, hoje surgiam aqui e ali, e a situação ia ficando cada vez mais difícil. Então, Pedro, que se esmerava no sustento da ordem, mas ele foi vendo que a coisa fugiu ao seu controle. Então, um dia, cansado das brigas que lhe desgastavam a obra e a alma, ele propôs reunirem-se os discípulos numa prece semanal em favor da união, em favor da paz, a benefício da paz. E foi que o grupo, então, tomou essa iniciativa de semanalmente unir-se pela prece para a união. Transcorridos 6 meses de preces semanais, as contendas prosseguiam acesas. E numa noite de angústia, apareceu que Pedro implorou com mais sentimento, intensamente comovido, a inspiração de Jesus. Os irmãos sensibilizados viram no engasgado pranto de Pedro o companheiro fiel, rude às vezes, mas profundamente afetuoso, mendigando o auxílio da divina providência. Quando este pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali diante deles. Era Jesus, como no passado. Estava ali, luminoso, rente a eles, a expressão mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desmastrados à nazarena, mas a melancolia indefinível na face calma. Ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro, então, indiferente aos amigos que o assombro empolgava, dirigiu-se ao mestre dizendo, atormentado e rogando complacência: Simão, respondeu Jesus, sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. E aí fazemos um parênteses. O problema é que Jesus pediu para que nos amássemos e nós nos amassamos. É diferente de amar, não é? Então, Senhor, disse Pedro, temos realizado todo o bem que nos é possível, conforme nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome as viúvas, os aleijados e os infelizes e os órfãos. Sim, Pedro, respondeu Jesus, todas essas campanhas são aquelas
que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe. No entanto, hoje saibamos atender a campanha da paz em si mesma. Senhor, perguntou Pedro, angustiado, esclarece-nos com piedade. Que campanha será essa? Jesus espraiou o olhar na diminuta assembleia e disse, e ante o silêncio que pesava no ambiente, o mestre rematou: irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Então esta, gente, é uma campanha que nós não podemos descurar. O espírita, todo espírita deve e precisa estar engajado nesta campanha, na campanha da paz pela caridade da língua, porque a língua tem um poder muito grande. Tiago, discorrendo sobre a língua, disse: a natureza do fogo do mar se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Esta está cheia de peçonha mortal. Porque Pedro, Tiago, quando ia no caminho de Emaús, que Jesus se aproximou, eles iam criticando a Judas, a posição de Judas. Foi quando aqui Jesus se travestiu na posição de um homem diferente, só no final é que ele se deu a conhecer como Jesus e falou na dificuldade que é. Mas é muito difícil, porque todos nós agimos e interagimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Então vamos refletir sobre isso. Todos nós espíritas temos um compromisso, uma missão muito importante perante o Espiritismo, perante os espíritos do bem, que é preservarmos a nossa língua no sentido de falarmos a boa palavra. O espírita tem um compromisso de falar a boa palavra. E Jesus viu virtude numa serpente, sede mansos como as pombas, como os cordeiros, e prudentes como as serpentes. Olha só, gente, todo mundo pensa que eu passei até a ter mais uma estima pela serpente, porque, coitadinha, ela não tem defesa. Qual é a defesa da serpente? É o veneno, porque ela rasteja no chão, ela não tem pé para poder andar, correr para um lado e para o outro. Um dia o Chico estava indo para o trabalho, quando viu na trilha uma cobra enorme, brilhante, reluzente, parada. Ele saltou da carruagem. Carruagem foi antigamente, que temos na França. Saltou da carroça e falou: olha, irmã cobra, você vai sair daí, porque se você continuar aí, você vai assustar o bicho, o homem. Ele vai pensar que você quer mordê-lo e envenená-lo, então ele vai te matar. Na mesma hora a cobra entrou para dentro, mata dentro. Então, coitadinha, ela não tem. Então, olha a virtude que Jesus viu: sede prudentes como as serpentes. Prudência é uma virtude. Como ele também falou quando reclamaram daquele cheiro do cachorro, isso está no folclore do Evangelho, e todo mundo reclamando do mau cheiro. Quando pediram a palavra de Jesus, ele falou: vocês viram que dentes bonitos tinha aquele cachorro? Então, gente, esse é o compromisso do espírita. Como aconteceu, já falamos isso muitas vezes, mas no ano passado, daquele garoto de 6 anos de idade que foi passar o fim de semana na casa do avô paterno e voltou construindo uma fantasia na sua cabeça. Ele disse para a avó:
que perguntou: escuta, você gostou lá do passeio? Gostei. O que você viu lá diferente? Olha, lá tem um lago que tem um jacaré, e esse jacaré come pessoas feias. A avó perguntou para ele: escuta, se eu for lá, você acha que o jacaré vai me comer? Imagina, você é bonita. E o avô caiu na asneira de perguntar se ele fosse lá, se o jacaré ia comer. E você acha que o jacaré vai me comer? O garoto olhou nos olhos do avô e disse assim: eu acho melhor o senhor não ir lá não. Porque o jacaré pode pensar que o senhor é feio. Olha que beleza, né? Uma palavra diplomática, né? E vai me comer. Então é isso. Nós temos um compromisso com esta palavra que o garoto acabou de nos ensinar agora, né? Mas muita gente tem a ânsia pelo destaque pessoal, não é? No imediatismo da terra. Quantos de nós, quando não somos convocados, colocados em destaque nessa ou naquela função, neste ou naquele local, até na casa espírita, nós ficamos amuados muitas vezes e logo nos afastamos da tarefa. Mas a edificação da paz não será feita pela violência, pela guerra. Os exemplos estão aí. Muitos confundem a paz com a inércia. Nós não estamos falando da inércia, da acomodação, não. Ela é fruto, a paz, do devotamento, do esforço e do trabalho de cada um. Emmanuel diz: não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Não tem jeito. Então, o nosso trabalho, por mais pequenino que seja, a nossa palavra é muito importante. Nos evangelhos, vocês sabem quantas vezes está escrita a palavra paz? Quem acertar, eu pago todos os doces da cantina. Olha, no Velho Testamento, 89 vezes a palavra paz. E no Novo Testamento, 62 vezes. Somando, são 151 vezes que a palavra paz é falada. É porque nós precisamos ouvir. E para que a gente tenha paz, nós temos que nos tornar pessoas pacientes. O que é a paciência? É a virtude que consiste em suportar, olha só, gente, é a virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades, resignação, capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança, calma, para esperar o que tarda, quer dizer, então o que acontece conosco? Agora vamos chegando mais para cá. Quando a gente vai reencarnar, os nossos benfeitores olham e veem: olha, Gilberto, você tem se mostrado impaciente nas várias encarnações. Isso tem atrapalhado, tem atrasado o teu progresso espiritual. E tem gente que já é paciente de natureza, não precisa disso, já venceu isso. É o caso do Gilson, por exemplo. Até o povo costuma dizer às vezes que a paciência dele irrita a gente, entendeu? Então, mas outros não são impacientes. Então, o que eles fazem, os espíritos? E cá, nós podemos treinar a paciência com pessoas delicadas e gentis? Não podemos. Eles são pacientes por natureza. Então, nós temos que treinar, exercitar a paciência junto a pessoas impacientes. E o mundo, olha, nós estamos numa época formidável para treinarmos a paciência, gente. E junto às pessoas que serão nossos mestres e examinadores de como anda a nossa paciência. Vamos ver como é que anda a nossa paciência? Vamos ver no nosso dia a dia como é que anda a nossa paciência, né? Somos levados ao contato direto, seja no lar,
seja na casa espírita, seja no trabalho. Por exemplo, aquele marido que todas as noites, quando acaba de tomar banho, deixa a toalha molhada na cama. Todas as noites. Todas as noites a mulher dele fala: meu filho, não bota a toalha. Meu filho é da primeira vez, segunda, terceira, depois a gente não sabe como. Não deixa a toalha molhada na cama, não é? Ele chega, vem da pelada, do futebol, mão suada, aquilo tudo, passa, tem mulher que odeia, passa pela cozinha, ele está fazendo batata frita, pega uma meia dúzia e come. Olha, e a mulher, eu tenho mais a vida ensina, a minha mulher, eu morava numa casa, no tempo eu sou do tempo do escovão. Nós tínhamos escovão porque não tinha, só tínhamos que ter escovão na época, né? Porque faltava alguma coisa para ter enceradeira. Via para Juventus, você tinha o tempo da enceradeira? Sim, mas eu tinha um escovão, entendeu? Então, olha, eu odiava encerar com escovão. Eu odiava encerar a casa, e a minha mãe me obrigava e a minha mulher pedia. Então eu era obrigado a encerar com escovão, tanto como solteiro como casado depois. Então, um dia minha mulher então usava umas flanelas, porque o chão brilhava. Ela tinha mania, o chão brilhava. E usava umas flanelas que eu tirava os sapatos e ficava deslizando nas flanelas. Eu tive que fazer uma mudança em 20 minutos, porque encheu o carro, entrou uma tempestade quando eu morava, logo que eu casei. E a tempestade levou as flanelas todas. Isso é uma beleza. Nunca mais ela usou flanela. Era aquela coisa, né? Bom, e o impulsivo, a pessoa que não tem paciência, geralmente fala antes de pensar. E ele se arrepende: puxa vida, eu não devia ter falado aquilo, não é? O impulsivo, ele pode ser até muito inteligente, mas ele fala antes de pensar. Já o paciente, não, ele pensa antes de falar, e com isso ele leva vantagem, né? Olha só o que disse o poeta: muito aflito, disse o Duda, tolero até mão na cara, mas se a prece não me ajuda, o porrete é que me ampara. Da psicografia do Chico Xavier. Então hoje é uma maravilha. Ontem não, antigamente treinar a paciência era mais difícil. Eu conheço uma cidade pequena aqui do interior do estado do Rio, que a gente ia para lá quando era garoto, e o telefone era de manivela. E rapazinho, né? E a telefonista conhecia todo mundo da cidade. E às vezes a gente queria falar com a namorada e ficava no Rio, pedia uma ligação para telefonista, demorava mais ou menos 3 horas para chegar a ligação. Quando conseguia que a gente, alô meu bem, meu amor, querida, caía a ligação. Tinha que começar tudo de novo. Bom, mas era calmo, todo mundo se conhecia, era aquela mansidão. Hoje é uma maravilha, né? Quer dizer, tinha um telefone a disco também, às vezes a gente ia discar o número 8 e estava enterrado, porque muita gente usava, ele conheceu, né? Está rindo ali, ó. Aí você pegava um disco e ia até o número 4, aí até o número 8, quando ele ia retornando, ele parava. Você tinha que ajudar para ele voltar, para completar a ligação, né? Hoje não, tudo funciona. Hoje é uma maravilha, hoje tudo funciona. Quer dizer, tudo funciona. Ontem deu um problema de ontem lá na net, lá em casa, eu liguei para a net. Aí veio aquele rapaz amável, com aquela voz eletrônica, secretária eletrônica, né? Primeiro perguntou meu nome, depois perguntou meu CPF, perguntou a senha. Depois, se o seu defeito é som, falta de som na televisão, diz que 1. Se o seu defeito é falta de imagem, diz que 2. Se o seu defeito é falta de imagem e som, diz que 3. Já sei qual é o seu defeito. Vou te mandar para a sessão certa. Aí a gente fica animado, ele manda para outra sessão. Aí vem outra secretária eletrônica. Seu nome, por favor. Seu CPF. Sua identidade, qual é o clube que você torce. Se o defeito é 1, diz que 1, diz que 2, a mesma coisa. Aí você fica animado, já sei, teu problema é técnico.
vou mandar para a coisa técnica. Aí bota uma secretária eletrônica que vem uma musiquinha, aí você, quando está todo animado, cai a ligação. Tem que começar de novo. Ela não é uma maravilha para a gente treinar a paciência. Maravilha. Não há quem não treine a paciência com essa situação, né? No trânsito, vocês já notaram no trânsito? Lá onde eu moro, na freguesia, na junção da Ituverava com Uruçanga, quando o sinal abre, olha, eu acho que são pessoas tão treinadas em reflexo, porque elas, quando o sinal abre, numa fração de segundos, elas buzinam, se você não sabe. Vai que você está vendo um celular ou uma coisa no porta-luva, é um buzinaço dos 10 carros que estão atrás. E eles compram buzinas potentes, altas, para exatamente irritar para a gente. Então você tem que sair. Não é um forte treinamento. Porque antigamente o sinal ficava vermelho, você passava. Hoje não. Você tem que ver se ele fica vermelho, tem que ver se o carro vai realmente parar, para você não ser mandado para nosso lar. Depois que o sinal fecha, o carro para, aí você pode atravessar com segurança, e caso não venha uma bicicleta na contramão, porque eu já fui atropelado 3 vezes, por 3 bicicletas na contramão, ali na freguesia, né? Então, ela não é uma maravilha para a gente treinar a paciência, é uma maravilha, né? Eu estava no supermercado, e eu vi, tinha no mínimo 3 carrinhos lotados em cada check-out. Eu vi atrás de uma pilastra, entrei ali, tinha meio carrinho e uma senhora carregando um saco de feijão. Eu digo que a minha mãe sempre falou que eu era esperto. Eu entrei ali. E aí fiquei todo animado, olhando com ar super ajudado pelos outros. Daqui a pouco eu escutei uma senhora, né? Um saco na mão, e escuta aquela voz: querida, cheguei. Era o marido com 2 carrinhos atrelados um no outro, com aquela correntinha. Quer dizer, na minha frente. Então, ela não é bacana para a gente treinar a paciência. Ele é um cara de boa ali, né? Então, gente, a relação entre pessoas que não estão em conflito, o acordo, a concórdia, a relação tranquila, a ausência de problemas, de violências, o estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos e inquietações, é a paz. É uma pessoa paciente. É a paz, não a paz do mundo. Se a paz do mundo, diz Emmanuel, é confiança, ação, dinamismo, a paz do mundo, se a paz do Cristo é confiança, ação, dinamismo, a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Olha só, gente. Palavras de Emmanuel, costuma ser preguiça rançosa. Porque muita gente pensa, né, que para ter paz basta ficar sozinho. Como disse o nosso companheiro Mário outro dia aqui, né? Uma vez a minha mulher teve que viajar, ficou 1 mês fora, aí eu fiquei soberano, dono da cama. Eu deitava atravessado da cama. Quando viaja o marido, podem ver, quando acontece alguma coisa, a mulher deita atravessada, é a dona da cama. Porque basta ter uma pessoa convivendo com a gente para a gente ter deveres e obrigações. Não somos mais donos da situação. Só o eremita, está no livro dos Espíritos, ele não tem direitos, deveres e obrigações com terceiros. Então a paz do Espírito, diz Emmanuel, é serviço renovador. A paz do mundo é inutilidade. A paz do Cristo é serviço constante. A paz do mundo é quase sempre aquela que culmina com o descanso dos cadáveres. É a paz, gente. A paz que ensejou até uma canção ao compositor muito inspirado, e nós vamos ouvir um trecho agora para que vocês despertem do poder do sono que alguns estão acometidos. Ao
depois a gente continua. É só um temperinho para vocês ficarem curiosos, esperarem o final. Então, em qualquer casa onde entrares, disse Jesus, onde entrares, dizei antes, paz seja nesta casa. A recomendação de Jesus é um vigoroso apelo ao que? A tolerância e o entendimento. A paz seja nesta casa. E o que a gente encontra muitas vezes no lar? Numa casa, uma guerra de opinião, sem quartel, não é? Então é no lar que nós forjamos a paz e provamos o nosso rendimento ao Evangelho. É portas adentro do lar, na intimidade do lar. Ana morreu de ciúmes do esposo Jonas Garrido. Desencarnou, mas prossegue, colada ao pé do marido. Cruzes, diz João Moreira da Silva. O casamento perfeito sobre a terra é sempre assim. Eu sempre a brigar com ela e ela a falar de mim, disse Juvenal Galeno. Lar às vezes lembra um campo de lutas indefinidas, em que pagamos com juros os débitos de outras vidas. Mas o lar, gente, sem ele não tem saída. Por mais que falem que ele está desmoronando, que não existe, olha só. Lar de luxo, lar singelo, furna, choça o barracão. O lar é o ponto mais belo da lei da reencarnação. E começa tudo por ali, disse Lourenço Prado. Bom, muitas vezes temos os tiranos domésticos, né? Que são aquelas pequeninas contrariedades que minam as nossas resistências. É a refeição que não nos agrada, é o uso de portas e janelas sem estrondos brutais quando a pessoa bate, não é? Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, não é? Que tem pessoas que entram soltando fumaça por todas as narinas, porque o dia correu mal no trabalho, que lá é um sim. O chefe fala várias vezes, ele diz sim, senhor. Agora, quando ele chega dentro do lar, ele bota para fora tudo aquilo que ele reprimiu no trabalho, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, o lugar não é o local onde a pessoa se desoprime a rigor, é o lugar onde retemperamos as nossas forças. E nós não vamos retemperar as nossas forças numa guerra de opiniões, não é? Discutindo daqui e dali, né? Como aquele casal jovem, essa história é muito conhecida, que pararam de fazer o culto porque era uma briga desde a escolha dos livros até o comentário das mensagens. Num dia a moça estava lendo uma página sobre a fofoca, a maledicência. Quando terminou, o marido riu irônico e disse: esta página serve para sua mãe. Ela tudo acabou ali, né? Então, gente, o Espiritismo é a doutrina da adesão consciente. Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos usar o Espiritismo na ilusão que usávamos nas velhas religiões e crenças do passado. O Espiritismo é para que a criatura saia daqui melhor do que entrou. Ele tem que refletir nisso. Não é para criar o hábito, muitas vezes artificial, de vir à casa espírita, assistir a palestra, se emocionar muitas vezes, tomar o passe, água fluida e ir embora. E no dia seguinte continuar a mesma coisa, falando, usando o verbo mal utilizado. Como é que nós vamos mudar o mundo, gente? E outra coisa, se não educarmos os nossos filhos, como disse a página, como disse o Chico, o seu pensamento, os nossos pais do futuro, que são os nossos netos e filhos de hoje, serão pais deseducados. O ideal, gente, é a gente reencarnar nascendo numa família espírita, sem desmerecer as outras, porque aí cedo vamos para a evangelização, vamos sendo colocados. E quem nasce numa família espírita, que cedo atuante, que cedo vai para a evangelização, tem 70% de chance de vencer a reencarnação, de ganhar a reencarnação, porque vai conhecer o pensamento certo e correto, né? Então,
Porque aquele que não encontra o que busca e depois que acha que é o espiritismo e o despreza, gente, vai ter dificuldade no futuro. É o ex-futuro trabalhador. Olha, um amigo disse com muita exatidão que os espíritas de hoje que têm dificuldades pessoais para participar das casas espíritas, dos trabalhos espíritas, é porque no passado, quando eram espíritas, e a maioria de nós fomos espíritas, estamos sendo espíritas pela segunda vez, malbaratamos a oportunidade. E éramos espíritas assim, com simpatia, mas éramos presos às convenções. Se tinha um aniversário, a gente não ia ao compromisso espírita. Se tinha uma festa, a gente não ia ao compromisso espírita. E com isso, como é que ia se fazer os centros espíritas? O Chico falou uma vez, é duro ouvir isso. Alguns seguidores disseram para Jesus: duro é ouvir o teu discurso. E muitos se levantaram. E o Chico um dia estava psicografando e falou para a amiga: olha, a minha irmã acabou de desencarnar. Eles estão vindo aqui para me chamar, mas eu não vou porque eu estou trabalhando. Eu não vou agora. Muitos dirão: mas isso é fanatismo, é um absurdo. Não, o que adiantava ele ir para ficar perto de um cadáver a rigor? Quando ele terminou, ele foi lá e, é claro, consolou. Ele teve um sobrinho paralítico que ele foi mãe do sobrinho. Enquanto a família deu graças a Deus quando o sobrinho desencarnou, ele chorou pela perda do sobrinho. Então o Chico tinha um sentimento, inclusive, maternal e de pai com ele. Então isso não é desumanidade que ele falou, nem fanatismo. Isso é entendimento, sobretudo, entendimento espírita. Nada pior para o espírita do que colocar a doutrina em segundo plano. Nós tivemos um amigo que lutou muito com dificuldades materiais e ele deu a mensagem para o espírito desencarnado, um homem muito pobre, e ele disse: nunca deixei que as minhas dificuldades e os meus problemas sobrepujassem o espiritismo, a minha crença espírita. Então muita gente alega imperfeições para ficar à beira da estrada e não trabalhar. Gente, a humildade é a virtude dos anjos, e ao que a gente saiba, não tem anjo encarnado aqui não, só tem gente perfeita. E se alguém pensa que vai ficar no canto, longe dos pecadores, longe dos perturbados, para desencarnar, ir para o outro mundo e não voltar mais aqui, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vai voltar mesmo, né? E como disse o filósofo, o santo é o pecador que não desistiu. O santo é o pecador que não desistiu. Costumamos pedir a Deus paciência, mas queremos paciência imediatamente, não é? A paciência é a chave de tudo, disse Arnold Glasgow. Você já viu a galinha choca o ovo ser quebrado, gente? Isso é paciência. Ou não é paciência? Paciência e habilidade. Ela choca o ovo e não quebra o ovo. Já pensaram nisso? É uma verdade, né? Uma pesquisa americana, porque nós estamos com a doença da pressa, ultimamente, que nos impede de sermos pacíficos e pacientes. Uma pesquisa americana observou o seguinte: alguns McDonald's prometem entregar o pedido em até 90 segundos. Se não entregar em 90 segundos, alguém é punido. A duração média da visita de um médico na América é de 8 minutos. Um remédio vendido sem receita médica é anunciado para mulheres que não têm tempo para infecção vaginal. Está lá na pesquisa americana. Tudo é o tempo correndo, né? Um popular buffet em Tóquio cobra por minuto. Quanto mais rápido você comer, menos você paga. Olha só. Então, gente, é um esquema, uma estrutura de pressa, de correria, de velocidade.
Vamos fazer um teste conosco aqui. Se a gente espera o elevador mais de 15, 20 minutos, a gente resmunga? Se a gente espera, se a gente chega no hall dos elevadores, está lá o botão brilhando a luz, quer dizer, alguém tocou o botão, a gente chega lá e toca o botão várias vezes, mas não confiando naquele aperto ali. Isso é o que é? Sem paciência. Sem paciência, né? Nós nos irritamos em casa se o computador está dentro, dando soco na mesa, dando soco no bichinho, porque ele está lento e custa a ligar. Resmungamos. Olha, a gente resmunga. Eu vou na fila, naquela fila do Jesus está chamando, do banco, aquela fila é lenta, é muito lenta, eles erram a senha, não sei outra coisa. Aí esquece a senha, tem que fazer uma senha nova. E a gente fica irritado quando olha na frente, tem um homem com um montão de documentos para pagar. A gente fica irritado ou a gente fica alegre, que beleza. Sabe como é que eu faço? Eu começo a mentalizar poesia para falar aqui. Por isso que eu tenho algumas poesias na cabeça, eu justo. E nessa hora a gente começa a pensar poesia, vem a poesia, e daqui a pouco está na nossa vez. Será que quando a garota que digita lá o coisa é lenta, a gente resmunga, a gente fica, amarra o semblante, não dá bom dia nem boa tarde para ela? Hein? Não, Vicente? Será que a gente reclama quando a condução demora? Ou quando a gente tem a viagem garça? Já falei isso aqui. Um dia minha neta teve uma viagem garça no ônibus. Viagem garça é o seguinte, estava muito cheio, ela levantou a perna para poder se ajeitar e não pôde abaixar mais. Não tinha um pé no lugar dela. Então é a viagem garça para levantar. Tem aqueles médios que entram em transe, médios de desdobramento, principalmente quando tem velho em pé no ônibus, né? Eles sentam na janela e imediatamente entram em transe, dormem, para não dar lugar. E o Mário falou outro dia, né, que quem viaja na linha 2 do metrô levita. Porque vai enchendo, você magrinho e vai subindo, né? Vai subindo e não consegue descer mais, né? Então, gente, é isso que acontece. Como fica o nosso temperamento nessa hora? Bom, encerrando, certa vez uma senhora aproximou-se do Chico e começou a se queixar de que não conseguia nada do que precisava, mesmo trabalhando na doutrina e orando dia e noite. Chico respondeu: quando a gente tem fé, quando confia, eles ajudam, minha filha. E ele contou uma história. Em Pedro Leopoldo, ele ensinava catecismo para as crianças. Ele já era espírita, mas um dia me proibiram de ensinar o catecismo, porque ele era espírita. Eram 40 crianças e ele foi proibido, então ficou em casa. Mas as crianças queriam o tio Chico e foram as 40 crianças levadas pela família para a casa do tio Chico, né? E ele, com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche, ali eles já não tinham, ele não tinha dinheiro para comprar lanche, já eram 2 horas da tarde e ele só tinha água e os pedacinhos de pão. Eram 40 crianças. Como eu iria alimentar aquelas crianças? Qual é o recurso nessa hora, gente? Qual é o recurso? Gente, eu não acredito. Vou ter que perguntar ao Hernani Costa qual é o recurso nessa hora. A prece. E o Chico então pediu a Deus que ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Pediu a Deus. Ah, mas esse é o Chico? Não, gente, se a gente pede e não é atendido agora, vamos pedir sempre, que um dia nós vamos ser atendidos. Então contou ele: estávamos embaixo de uma árvore, então um vento muito estranho começou a balançar as folhas da árvore.
O vento uivava entre os galhos daquela árvore. Resultado, uma vizinha saiu e falou: Chico, que barulho é isso? O que é isso? Ele falou: é o vento. Mas o vento e essas crianças aí? Ah, é catecismo. Mas você não deu nada para elas comerem? Não, não tenho. Ó, Chico, eu tenho um bolo e um pedaço de pão. E aí a outra veio: Chico, que barulho é esse? É o vento. Mas o que é isso? É catecismo. Quantas crianças? 40. E o lanche não tem. Bom, 12 famílias levaram lanche para as crianças. E nenhuma delas passou fome, viu, gente? E nenhuma delas passou fome. Vamos na introdução, Angelina. Então, se reuniram e passaram a ter o lanche sempre. Então, gente, nós somos missionários da paz. Pode ir começando. Nós somos missionários da paciência. Nós temos observados, nós somos olhados pelo mundo espiritual que planejou a nossa reencarnação, como vai o nosso rendimento pela paz.